Corinthians nos pênaltis. E quem já está conosco para a entrevista coletiva é o técnico Ramon Menezes. Ramon, em primeiro lugar, muito bom tê-lo de volta, muito bom poder novamente conversar com você. Uma boa tarde, amigo. Boa tarde, Greg. Boa tarde a toda a torcida vascaína, né? Muito bom voltar, né? Graças a Deus aí não senti nenhum sintoma, né? Então estou de volta e queria muito, sem dúvida nenhuma, hoje vencer essa partida. Aí o técnico Ramon Menezes. Chamar então, Ramon, o primeiro jornalista para te perguntar. Vou convocar aqui a Fernanda Teixeira, do Diário Lance. Boa tarde, Ramon. Bem-vindo de volta. Boa tarde, Fernanda. Ramon, durante a semana muito se falou, né, da necessidade de se encontrar variações táticas para a ausência de alguns jogadores importantes, como Benítez, o Cano, o Tales. E hoje o Vasco teve isso um pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo voltou a ter dificuldades ali em se aproximar. Como é que você avalia isso? Foi pelo calor ou foi por algum outro fator? Obrigada e bem-vindo de volta novamente. Bom, Fernanda, desde o começo do campeonato, a gente sabe da dificuldade que é um campeonato brasileiro, né? A gente sabe da dificuldade que é todas essas competições, né? E do outro lado, nós enfrentamos grandes adversários, né? Hoje nós enfrentamos aqui um adversário que, embora esteja na zona de rebaixamento, né? Não sei como é que está agora, né? Passaram para 11 pontos, mas assim, vem, principalmente no último jogo, jogou um excelente futebol, vem crescendo, e uma dificuldade muito grande. Nós tivemos muita dificuldade aqui de enfrentar equipes que estavam lá embaixo na tabela, né? O Atlético Goianiense, quando veio aqui, né, conseguiu o resultado. Quando saímos agora contra o Curitiba, tivemos dificuldade também, né? Hoje eu gostei muito do que eu vi, né? Assim, o time teve superação, se adaptou rapidamente ao horário do jogo, né? Teve velocidade, o time criou, né? Fez o gol, criou algumas oportunidades, trabalhou muito bem a bola, circulou muito bem a bola, né? Criamos muita dificuldade para o adversário. É lógico que 90, 95, 98 minutos é quase que impossível você conseguir isso, porque todos os adversários têm muita qualidade, né? Então, em determinados momentos do jogo, o adversário também vai criar uma certa dificuldade, como aconteceu, né? Nós fizemos o gol e não deu nem tempo de comemorar, nós já tomamos um gol do adversário que veio aqui também para dificultar as nossas ações. Então, assim, nós precisamos ter muita tranquilidade. É lógico que o torcedor ele quer que o Vasco ganhe todos os jogos, como nós também, né? A minha história aqui dentro do clube mostra tudo isso, né? E eu tento passar tudo isso para os meus atletas, né? E os atletas entendem muito bem isso. Só que às vezes a gente não vai conseguir colocar tudo aquilo que se espera dentro dos jogos, mas assim, essa sequência foi uma sequência muito dura para a gente, né? Psicológico, mexeu muito com o nosso psicológico, uma eliminação que no nosso entendimento precoce da Copa do Brasil, né? Se você perguntar para todo mundo aqui, o nosso objetivo, o nosso foco, sem dúvida nenhuma, que era a Copa do Brasil. Agora passou, né? Mas isso tudo nos traz um desgaste muito grande, um desgaste físico, um desgaste psicológico, e aí você não tem tempo de treinar os atletas, né, como nós estávamos fazendo, né, e aí vem a queda de rendimento de alguns atletas, né, pela sequência dos jogos. Agora é cabeça no lugar, né, é continuar trabalhando. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, a gente está brigando lá em cima, encher esses jogadores de moral, passar tranquilidade para os atletas. Nós vamos ter aí
uma semana cheia agora para trabalhar esses atletas. Um jogo muito difícil que nós vamos ter contra o Atlético Mineiro. Mas é trabalhar, né? Eu sempre falei que futebol é uma construção e em cima da construção vem as variações, né? Mas às vezes até a sequência, até mesmo tudo isso que eu falei, às vezes você não consegue encaixar em determinados jogos. Convocar agora o Wellington Campos da Super Rádio Tupi para perguntar ao ídolo Ramon Menezes. Muito obrigado, Gregory. Ô, Ramon, estamos ao vivo aqui na Super Rádio Tupi. É evidente, você já explicou esse momento difícil, né? E o presidente Alexandre Campelo me disse que você pode contratar aí mais 2, de repente até 3 jogadores. Vocês já estão trabalhando nessa questão de reforçar a equipe? Quais as posições que hoje você precisaria ter mais gente e principalmente com qualidade para montar esse Vasco e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro? Bom, Wellington, boa tarde. Isso é uma coisa muito interna, né? Todo jogador de qualidade, né, é bem-vindo. Só que é uma dificuldade também para você ir no mercado para contratar, né? A gente sabe disso. Então, vamos pensar, né? Eu acho que nesse momento é encher esses jogadores de moral, porque eles têm feito um grande trabalho, né? Todo mundo que está aqui está concentrado, está super ligado e querendo colocar o Vasco aonde ele merece, né? E trabalhar. Nós temos aí uma semana cheia para a gente trabalhar. Convocar agora a Roberta Barroso da ESPN. Oi, Ramon, bem-vindo de volta. Ramon, 2 perguntas para você. Uma, eu gostaria que você falasse sobre essa prova de resistência, né? Jogo às 11 horas da manhã, até pelo calendário apertado, ainda esses jogos 11 horas debaixo desse sol forte aqui em São Januário. E também o Vasco nos últimos jogos, né? São 2 perguntas, essa em relação ao calor, e nos últimos jogos tem desperdiçado pontos para equipes, né, da parte de baixo da tabela, contra o Atlético Goianiense, Coritiba, agora em São Januário acabou empatando essa partida e vocês têm o líder pela frente. Então, como encarar tudo isso, né, esse equilíbrio, porque agora já tem o Atlético Mineiro. Obrigada. Bom, a respeito do horário, para o jogador é muito ruim, né? Eu acho que muda tudo, né? É uma adaptação você jogar 11 horas da manhã com o calor que estava hoje, né? Mas com todas essas dificuldades, né? Principalmente da adaptação desse horário. Eu gostei muito da equipe, do desenvolvimento da equipe, né? A equipe sempre procurou buscar o gol, né? Teve a maior parte do jogo o controle das ações, né? Sempre dificultando as ações do adversário. O adversário veio, nos causou uma certa dificuldade que existe, né? Mas esse horário é um horário muito complicado para se jogar, né? E nós sabíamos disso, né? Nós fizemos aí 2 treinamentos nesse horário, né? Na sexta-feira, né? E no sábado, para que a gente pudesse aí se adaptar um pouco mais, né? com o horário, mas mesmo assim uma dificuldade. Eu acho que o equilíbrio o Vasco tem mostrado nessa competição, né? Até porque o Vasco tá brigando lá em cima na competição. É lógico que poderíamos estar, se nós tivéssemos ganhado, como você falou, de alguns adversários, como eu já falei também no início da coletiva, que estavam em um momento lá embaixo, né? A gente poderia estar melhor dentro da tabela, né? Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito duro, né? Muito difícil. Então aqui o meu objetivo agora é recuperar esses atletas, né? Nós vamos ter aí uma semana cheia para trabalhar, né? Trabalhar muito para ir em busca de um grande jogo lá diante do Atlético. Sabemos das dificuldades, mas é trabalhar. Nós sempre, os jogadores sempre buscaram essa superação, se superar, né? Então, e com essa semana vai dar aí pra gente recuperar esses atletas.
Chamar agora o Hector Verlang, do portal Globoesporte.com. Oi, Ramon, tudo bem? Legal te ver de volta. Espero que a tua recuperação tenha sido tranquila e que tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o meio de campo. Hoje o André e o Benítez não atuaram por sentados, mas o Bastos, que era outro titular, não jogou. Quer saber por que o Bastos não jogou? É uma situação de circunstância, ou se vai ser uma nova realidade, se quem o substituiu vai ter uma sequência. E também uma outra pergunta, por favor, sobre Carlinhos e Bruno César. Tem informações de possibilidade de saída desses dois jogadores para Portugal. O Carlinhos até jogou hoje. Queria saber como que tu lida com essa situação, esses dois jogadores com notícias de possibilidade de sair do Vasco, se tu ainda conta com eles. Muito obrigado. Bom, Hector, todos esses jogadores citados são importantes. Né? Todos esses jogadores citados aí podem jogar. Né? E todos esses jogadores, eles jogaram. Né? O André e o Benítez hoje foram vetados, né? Não tinham condição de jogar. Né? Eu optei hoje por uma formação de Bruno Gomes, o Marcos Júnior e o Juninho. Né? O Felipe Bastos, ele vem numa sequência, num desgaste, principalmente um desgaste físico muito grande. Né? Vai ter aí um tempo para buscar a recuperação. É um atleta que nós entendemos que ele tem que estar muito bem fisicamente, né? E ele nos ajudou muito. Né? O Felipe tem 4 gols aí na competição, né? Fez gols importantes, ajudou muito e vai continuar nos ajudando, né? Como todos esses atletas, né, têm entrado e nos ajudado muito. Né? O Juninho é um jogador jovem, né, de muito talento, de muita força física, né? Jogador inteligente para jogar, segura muito bem a bola. Né? O Marcos Júnior cresceu muito de produção e é isso que nós esperamos dos nossos atletas, né? Esse crescimento, né? Que o atleta, jogando ou não, ele busque o seu espaço e todo mundo está tendo esse entendimento. Hoje eu gostei muito, né? de tudo que aconteceu dentro do campo, né? Da movimentação de todos os jogadores, principalmente dos jogadores do meio campo. Né? Os jogadores que tiveram a oportunidade de entrar, hoje o Carlinho teve a oportunidade de entrar. Né? Eu sempre disse lá atrás que o Carlinho veio contratado. Né? Se ele está no Vasco é porque ele tem qualidade, né? E tem muita qualidade, pode nos ajudar se ele tiver com a cabeça focada aqui, né? Como tem que estar, porque hoje ele é o jogador do Vasco. E quando eu disse lá atrás que tem um processo de adaptação, a maneira de jogar, né? Mas é um excelente jogador. Hoje entrou, né? Já teve oportunidade de jogar, já jogou algumas partidas, né? Jogou contra o Atlético Goianiense aqui, jogou contra o Fluminense no Maracanã. Então, assim, a oportunidade toda hora ela está sendo dada, né? E é um bom jogador, vai nos ajudar, né? E a mesma coisa o Bruno César, né? O Bruno César buscou sua recuperação, teve algumas oportunidades de entrar. Hoje eu pensei em uma outra situação, né? Mas alguns jogos aí que nós não tivemos o Benítez, ele que foi o substituto do Benítez, né? Hoje nós optamos por uma outra formação, mas é um jogador muito importante, né, dentro do elenco. Então é isso que eu posso falar. Chamar agora o Flávio Amêndola, dos canais Fox Sports. Tudo bem, Ramon? Boa tarde para você, para o pessoal que está acompanhando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento do Fernando Miguel, né? Ele vem se destacando principalmente em penalidades, vem pegando alguns pênaltis. Eu queria te perguntar a que você atribui o gol sofrido logo na sequência. É uma coisa de uma certa forma incomum da gente ver, né? Logo depois de fazer um gol o time sofrer. Você acha que faltou um pouco de atenção, um pouco mais de concentração nesse momento? Obrigado. Bom, a respeito do Fernando Miguel, ele vive uma fase excepcional, né? Hoje ele conseguiu pegar mais um pênalti, né? É um cara, ele é muito querido aqui dentro do clube, né? Trabalha muito, um cara muito inteligente, né? Tem uma leitura excepcional de tudo aquilo que vem acontecendo, né? Um cara que já encarnou esse espírito, né? de Vasco da Gama, e ele leva isso para dentro do campo, né? E coisa que vários jogadores, né,
praticamente aí a maioria desses jogadores tem levado isso para dentro de campo. Eu não tenho nada a reclamar desse grupo, né? O Fernando está numa fase excepcional, como o Castan, né? São jogadores referências, né? Jogadores que são exemplos, principalmente para esses jogadores mais jovens, né? A respeito do jogo, não deu nem tempo, né, de comemorar, mas é uma coisa que pode acontecer como aconteceu, né? A gente não esperava fazer o gol e logo em seguida, né, se eu não me engano, praticamente no ataque do Bragantino, né, eles conseguiram empatar o jogo. Mas o time mostrou depois, mesmo tomando gol, né, um poder de reação. Nós tentamos até o final, né, jogamos aí no campo de defesa do adversário e por isso que eu fiquei muito feliz com o que aconteceu. É lógico que a vitória, é lógico que a gente sempre espera vencer, né, ainda mais jogando em casa, mas assim, o poder de reação da equipe, tudo aquilo que a equipe fez dentro de campo, né? O resultado, lógico que não foi o que a gente esperava e não foi aquilo que, pelo que a equipe jogou, eu tenho certeza que nós poderíamos ter saído daqui com os 3 pontos. A última pergunta é do Marcelo Marinho, da Rádio Transamérica. Boa tarde, Ramon. Boa tarde para todo mundo ligado na Vasco TV. Bom, Ramon, que bom ter você de volta. Eu queria te perguntar sobre o Juninho, se a função que você espera que ele execute é ali na vaga do Benítez, ou eles podem jogar em alguma parte ao lado do Benítez, jogar como segundo volante. Que função você espera desse jogador para a sequência da temporada? E me permita levantar um segundo questionamento. Você falou sobre a questão psicológica. De que maneira você vai usar mais efetivamente essa semana cheia para recuperar não só o físico, mas o psicológico dos atletas, em virtude dessa sequência complicada, de resultados não tão bons? Como é que na prática se dá essa recuperação do psicológico dos jogadores? Obrigado. Bom, Marcelo, em cima do Juninho, né, a pergunta feita pelo Juninho. O Juninho é um jogador muito inteligente para jogar, né? Um jogador que ele une a técnica com a força, né, e a velocidade. É um jogador que ainda tem velocidade, é um jogador que pode jogar em várias funções, naquilo que eu entendo dentro da nossa ideia, né? Pode jogar como extrema pelo lado direito, como ele fez lá contra o Santos, que ele fez uma excelente partida, né? Pode jogar como um segundo volante pelo lado direito, como pode jogar como ele jogou hoje, né? Pelo lado esquerdo. Então é um jogador que cria, né, um leque de opções, né, na parte tática, né? E isso é muito bom, pra gente, né? Vai acrescentar muito, né? Eu acho que ele ficou muito tempo, né, para resolver aquele problema todo de contrato, né? Agora ele teve uma lesão também depois no jogo contra o Santos, né? Mas é um jogador muito importante, né? Assim como todos, e vem trabalhando muito, vem crescendo, vem evoluindo, né? Melhorou muito o aspecto posicional dentro do campo, que é muito importante também, né? E talento, né, ele tem de sobra e vai nos ajudar. A outra pergunta é sobre o psicológico, né? Hoje foi uma prova disso, hoje nós conseguimos, né? Eu acho que eu citei o fator psicológico por tudo que aconteceu, principalmente na Copa do Brasil, né? Uma desclassificação na Copa do Brasil que é muito ruim, que nós não esperávamos, que a gente sabe que é um prejuízo muito grande para o clube, né? O torcedor quer chegar numa competição como essa, e nós, né? Um prejuízo para nós também, né? E os atletas, né? Era um objetivo nosso, né? Então, e logo em seguida você vir fazer um jogo, né, contra um adversário que vai vir aqui e criar uma dificuldade como o Bragantino criou. Então, assim, nós já crescemos em relação a isso, né? E agora eu vou ter aí nós vamos ter uma semana aí para trabalhar ainda mais, né, a recuperação física desses atletas, né, para que a gente possa fazer um grande jogo lá no domingo.
Essa foi a entrevista coletiva com o técnico Ramon Menezes. Agradecemos ao Ramon pela presença. E para encerrar, Ramon, como não poderia ser diferente, abre aqui o espaço para você conversar e falar com o torcedor do Vasco, deixar um recado para a torcida vascaína. Você bem falou nessa última fala que todos nós gostaríamos de estar aqui hoje comemorando a vitória, a classificação para a sequência da Copa do Brasil, mas infelizmente não foi possível, mas o trabalho continua e o Vasco segue bem no Campeonato Brasileiro. Eu lembrava aqui antes de você entrar que no ano passado, nessa rodada, o Vasco era 15º colocado no Campeonato Brasileiro e hoje o Vasco é 4º e está brigando lá em cima na tabela. Obrigado, Ramon, pela participação. Uma boa tarde para você. Bom, Greg, eu sei que o torcedor está chateado, né? Como nós estamos também. Né? Nós queríamos hoje dar um presente, né? Uma vitória para esse torcedor. Né? E a gente também não conseguiu. Mas é isso, o futebol agora, o futebol é assim, né? Nós vamos trabalhar muito, né? O Campeonato Brasileiro é uma outra competição. Tudo que aconteceu na Copa do Brasil nós vamos ter que esquecer porque passou, né? Não volta mais, né? Nós temos o Campeonato Brasileiro pela frente, a equipe está indo bem nessa competição, tem a Sul-Americana pela frente, então pensar para frente, né? Eu me coloco também no lugar do torcedor, né? Eu sei que o torcedor está chateado, todo mundo aqui também esteve muito chateado, né, esses dias, mas é bola para frente, né? Hoje a atitude, né, aquilo tudo que a gente vinha fazendo lá no começo a gente conseguiu fazer aqui hoje, então por isso que eu saio feliz aqui hoje. Esse é o Ramon Menezes, treinador do Vasco. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês que acompanharam a transmissão da Vasco TV. O Vasco empatou em 1-1 com o Bragantino, volta a jogar no próximo final de semana diante do Atlético Mineiro, jogo lá em Minas, às 20h30 no domingo. E vai ter a semana inteira para trabalhar, voltado para esse confronto importante contra o líder do campeonato. Muito obrigado, torcedor vascaíno, muito obrigado você que acompanhou a Vasco TV. Na terça-feira tem live também na Vasco TV com um convidado especial, um jogador do elenco, para comentar sobre a expectativa para o jogo contra o líder. E na quarta, às 10 da manhã, a partir das 9 horas, teremos transmissão da Vasco TV do jogo do Sub-20, Vasco e Flamengo, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Vasco que é líder da competição. Uma boa tarde para vocês, um excelente final de domingo. Aqui é Vasco que sempre vai ser. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até mais. Acredita. Eu tenho história, não sou derivado. Meu estágio torcedor que construiu. Lutei contra o racismo, sou querido em todo o Brasil.